Olá, o meu nome é Alexandre Luz Las Casas e eu sou professor titular da PUC de São Paulo. Tenho vários livros publicados com a editora Atlas, mas hoje eu estou aqui para falar desse meu livro aqui, o Marketing, Conceitos, Exercícios e Casos, que está na sua 8ª edição e edição comemorativa de 22 anos. Bem, em primeiro lugar, eu vou explicar um pouco para vocês como que eu tive a motivação de escrever esse livro. Tá? Eu fui estudante de administração de empresas do curso do período noturno, né? E tinha que trabalhar durante o dia. Eu fiz a minha faculdade de administração nos Estados Unidos. Já faz bastante tempo, mas eu tinha esse tipo de trabalho que hoje nós encontramos muito nos estudantes brasileiros, né? Que é de trabalhar durante o dia e estudar à noite. Aí o que acontecia? Quando chegava no final de semana, eu deixava para preparar as leituras das disciplinas que eu tive durante a semana toda, né? Que incluía marketing, finanças e outras, né? De produção, etc. Mas eu tinha muito pouco tempo, eu tinha sábado e domingo para isso. E o meu professor de marketing sempre foi a disciplina que eu tive mais a atração, né, de estudar, me passava 2 capítulos de um autor bem tradicional no mercado americano e que eu tinha certa dificuldade de ler porque eles eram muito longos. Então isso me preocupava um pouco. Então quando eu comecei a escrever o meu primeiro livro de marketing, eu pensei nisso. Eu vou escrever um livro que possa ajudar os alunos, aqueles que trabalham, aqueles que têm outras disciplinas também para preparar no curso de administração, que possa ser bem objetivo e direto ao ponto, né? Que você possa aprender marketing, mas sem muitos rodeios, muitas subdivisões, que às vezes até tira a sua atenção do principal objetivo do capítulo. Então, por isso, eu procurei escrever um livro com um diferencial já de início, né? Que era exatamente esse da objetividade. Então, o meu principal objetivo, quando eu comecei a escrever esse livro, foi de que tivesse todos os tópicos principais, né, da disciplina e que fosse apresentado de uma forma bem objetiva e com uma linguagem simples, de fácil entendimento. Bom, para escrever os capítulos, para dividir os capítulos, eu percebi que a maioria dos livros existentes na época, eles colocavam o plano de marketing, o projeto no início dos capítulos e a partir daí iam desenvolvendo os capítulos. Como a minha proposta era um livro básico, não só para estudantes, mas também para os profissionais de marketing, eu fiz o contrário. Primeiro, comecei a apresentar as ferramentas de marketing, a explicar como funcionam e lá no final colocar tudo isso em ordem, aí através de um plano de marketing. Por isso meu capítulo de plano de marketing é o último capítulo do livro, né? E não dos primeiros como a maioria dos autores sempre fizeram. Uma outra proposta, um outro diferencial é que eu procurei desde a primeira edição colocar casos de marketing que representassem sucesso, né? Então, eu escolhi casos que foram premiados pela DVB, por exemplo, o Top de Marketing, e pelo Marketing Best também, mais recentemente, isso nessa edição agora dos 22 anos, e que pudesse representar um marketing bem-sucedido, né? Então, com as devidas autorizações, eu consegui incluir nesse livro esses casos que são exemplos daquele capítulo, daquele tópico que foi estudado, né? Então, por exemplo, o capítulo de comportamento do consumidor tem um caso que tem o foco no comportamento do consumidor. Então, isso é muito bom, porque o aluno, assim, vê na prática o que ele estudou na teoria. Então, dá para fazer uma ligação e a aprendizagem fica muito mais forte. Bom, então essa aí foi uma das propostas, uma outra proposta, um outro objetivo que eu tive em escrever o livro. Para fazer a edição comemorativa dos 22 anos, eu fiz uma mudança, né? Porque é por isso que é a edição comemorativa. Inclusive, teve uma professora da PUC, a professora Lucena, que atuava, tinha uma boa atuação no meu núcleo de pesquisa lá na PUC, o Marco, né, o núcleo de pesquisa que eu tenho,
E ela me ajudou muito nessa parte da atualização, em pegar novos exemplos e novos casos e tudo mais. Então, fizemos um trabalho durante um ano só para revisão dos tópicos e para incluir algumas novas tendências, novos exemplos. E ficou essa obra aqui, né, que eu estou apresentando para vocês e que gostaria de dar mais alguns detalhes dos capítulos, né, propriamente dito. O primeiro capítulo é um capítulo introdutório. Né? Como todo capítulo introdutório de marketing, apresentamos os principais conceitos, as definições básicas, conceito de marketing e, evidentemente, a evolução do marketing, né? Desde a era do produto até, atualmente, na era do mercado, ou mais exatamente, a vivência de experiências e de criação de valor. Nesse capítulo, nessa edição, eu incluí alguns elementos que não estavam constando nas edições anteriores, que foram o marketing de relacionamento e a criação de valor, né? Como esses tópicos foram incluídos numa definição de marketing da Associação Americana de Marketing de 2004, eu procurei incluir esses dois tópicos e até dar algumas orientações, né, para o leitor, como eles devem ser praticados no contexto mercadológico. No segundo capítulo, que eu falo sobre as organizações de marketing, atualizei também, mostrando as novas formas do marketing, até as mudanças, né? Porque antigamente a gente falava que o marketing tinha que estar presente em toda a organização, desde o presidente até o office boy. Isso não mudou, mas nós temos também o marketing, a atividade, a prática do marketing praticamente distribuída na organização toda. Quer dizer, não é mais uma prática concentrada do departamento de marketing. Hoje, finanças, RH, produção, todos praticam marketing e esse é o objetivo. Então, isso requer uma nova forma de organização. Essa nova forma, esses novos formatos estão incluídos nesse capítulo dessa edição. Muito bem, nós temos também uma outra necessidade no marketing moderno, de praticar pesquisas, né? Praticar pesquisas e ter sistemas de informações de marketing. O sistema de informações de marketing, agora com TI, né, ficou muito dinâmico. Então, nós temos necessidades e inovações, né, para poder fazer esse trabalho mercadológico, né, de coleta de informações. Antigamente, quando eu escrevi a primeira edição desse livro, o problema era conseguir obter as informações. Agora, nessas edições mais atuais, o problema é selecionar as informações, porque elas estão em excesso. Então, nós temos aqui essas orientações nesse capítulo. Nós temos também uma parte sobre a pesquisa de mercado ou pesquisa de marketing, em que eu incluo ali dois roteiros práticos, que são muito bons para atividades em aula e também para praticar nas empresas, né? Que são que é o projeto e o relatório final. Então, acho que você tendo um roteiro para escrever um projeto, o roteiro, o relatório final e as indicações de pesquisa, você tem praticamente um trabalho completo aqui, ou ao menos orientação completa, de uma forma bem objetiva, para fazer esse trabalho de coleta de informações. A partir daí, eu começo, então, a entrar na parte mercadológica, né? Que é do comportamento do consumidor, né? Que é do segmentação, comportamento do consumidor. O comportamento do consumidor, eu mantive um quadro, uma figura que eu acho muito interessante. Ela é muito didática e ela praticamente resume toda a disciplina de comportamento do consumidor. Porque eu consegui agrupar num quadro todas as variáveis, as influências internas e externas que existem no consumidor, ao mesmo tempo os papéis desempenhados nas compras e também o sistema os passos para decisão de compra. Então, tudo isso integrado, você visualizando aquela figura, você praticamente tem um resumo, um quadro sinótico assim, de todas as etapas importantes do comportamento do consumidor.
logicamente que numa atualização nós precisamos ter alguma preocupação com novos conceitos, né? Então, isso daí foi colocado, por exemplo, no capítulo de promoção. Promoção, hoje nós temos promoções pela internet, né? Então, foi colocado isso, nós temos aí um capítulo que inclui até algumas orientações de como promover o seu produto pela internet. Tem também o conceito de comunicação integrada, né, que nós temos usado muito em marketing, porque uma etapa da comunicação dá sinergia para outra. Então, nós precisamos ver a comunicação como um todo integrado. Então, esse capítulo tem um subtítulo que fala sobre esse item da comunicação integrada. Bom, então todas essas inovações foram incluídas, né? Não em capítulos específicos, mas em subtópicos que, de acordo com o meu objetivo, né, de ter um trabalho bem direto e prático, foi feito dessa maneira. E também no capítulo de distribuição, eu incluí alguns conceitos, né, como ECR, o Supply Chain Management e outros que estão bem atuais, né, e que as empresas têm necessidade de conhecer e que os alunos têm necessidade também de conhecer para poder ter uma boa formação. Do conhecimento, que é marketing, que é ação no mercado, você precisa ter sempre alguma atividade prática para poder sentir como que a teoria pode ser praticada. Então, por isso, eu tenho para cada capítulo 2 casos. Eu mantive o caso original, o caso que foi incluído nos meus primeiros capítulos, com alguma atualização, dados mais relevantes para os dias mais atuais, nem de hoje, mas mais atuais. E tenho também alguns casos novos, né, como da Petrobras, do Boticário, da cervejaria Petrópolis e outros, juntamente com os casos antigos. Quer dizer, em cada capítulo você encontrará 2 casos, né, que ilustram os conceitos que foram apresentados. E, além disso, eu tenho um bloco para palavras-chave. Então, essa aí é também importante para a gente fazer uma revisão, para ver se os principais aspectos do capítulo foram todos bem assimilados. Tenho também uma parte que você tem perguntas fechadas, né? Tem perguntas abertas e fechadas. Nas fechadas, nós temos uma seção de múltiplas escolhas, outro de falso verdadeiro. Então, isso também ajuda muito a gente a praticar, logo após dos conceitos serem apresentados, você praticar ali na hora, porque os alunos que têm o livro podem facilmente acompanhar as orientações dos professores. Então, essa é a proposta. Eu acredito que o livro esteja muito atual e que esteja bem, assim, com tópicos que possam interessar a maioria dos estudantes de marketing. Agora, a gente sempre tem espaço para crescer e espaço para melhorar, né? Eu coloco sempre nos meus livros aqui com a Atlas que quando alguém tiver alguma sugestão para escrever para o meu e-mail pessoal, particular, ou aqui para a editora Atlas mesmo, para a gente ter alguma orientação, alguma sugestão, porque é isso que faz o aperfeiçoamento de alguma obra. E para esse caso aqui, não foge a regra. Eu espero que quem tiver alguma sugestão, algum comentário, críticas, o que você tiver assim, a agregar, né, para a obra, eu estou aberto aí às sugestões. E o meu e-mail fica à disposição, que é o alascasas@terra.com.br, que é o e-mail particular.